Amados irmãos, amados amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas vidas. É maravilhoso acordar pela manhã, ao sentar à cama, agradecer a Deus por termos vencido a noite e a oportunidade de enfrentarmos um novo dia, uma nova aventura, novos desafios, mas contigo em nossos corações sabemos que chegaremos ao final, protegidos, guardados e vencedores por ti, em nome de Jesus. Meus amados, eu não sou político, mas eu vou falar um pouco de política. Eu já enviei para vocês uma live que o camarada manda que todos os comunistas persigam os cristãos, sempre que possível denuncie as igrejas. E eu fiquei pensando, né? Tudo isso por causa de Bolsonaro, porque os cristãos estão apoiando o Bolsonaro. Eu imaginei, mais de 20 anos, os governos tudo roubando. Deputados, senadores, governadores, todo mundo roubando, tudo era paz. As televisões, as rádios recebendo dinheiro para não denunciarem, não combaterem. E assim foi, o tempo passou. E surgiu um homem pregando a honestidade, a dignidade, a honra, não como Lula. Vocês lembram que Lula dizia, se existir um homem na terra honesto, esse homem sou eu. Não existe no mundo um homem mais honesto do que eu, e eu votava nele. Votei até ele ser eleito. Quando ele foi eleito, nos primeiros meses houve logo um roubo, né? Não sei quantos milhões. No segundo eu já não votei, na candidata dele não votei, no que seguiu ela também não votei. Aí surgiu o Bolsonaro. E eu votei na esperança de que nós teríamos um homem digno, honrado, como estamos tendo, né? Porque primeiro vi o passado dele. Ele, como deputado federal, 16 anos como deputado, não tem uma denúncia contra ele de roubo. Quando candidato a presidente da República, a Odebrecht deu R$200 mil para que ele gastasse na campanha. Ele devolveu. Ele devolveu esse dinheiro. Quer dizer, não há nada que abone a conduta moral desse homem. Mas agora tudo que ele faz é perseguido. Tudo que ele faz é perseguido. Tudo que ele faz está errado. Está há 2 anos, praticamente, no governo, 2 anos e pouco, não houve um roubo. As denúncias, tudo têm sido infundadas, até hoje não tem nada provado. Acusam, mas não tem nada provado. E o homem está aí. O país passou por um grande desenvolvimento. Se nós não vemos mais, é porque nem todo mundo tem YouTube. Só tem essas televisões que recebiam dinheiro para encobrir o Lula. E estas não mostram o que está sendo feito no país. Mas já foi feito praticamente a BR-230, que começa aqui na Paraíba, lá no Cabedelo, e vai até Sagres, em Manaus. São 4.000 e poucos quilômetros. Está quase pronta. A BR-319, que começa lá em Porto Alegre, já está quase pronta. E várias outras aqui, em todos os estados, tem trabalhos e feitorias. Muitas que já haviam começado, mas por causa do desvio de verbas não terminavam. E agora todas estão sendo concluídas. Mas o que me chamou mais a atenção não foi isso. É o versículo que eles sempre usam em todas as suas oportunidades. É João 8,32, que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu passei fazendo um estudo sobre isso. Jesus, nos seus caminhos, né,
Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Certamente, o Bolsonaro ouviu essa palavra de alguém e aceitou e tomou para si a responsabilidade de conhecer mais profundamente essa verdade e ser liberto da corrupção. Isso, aparentemente, por não ter nada contra ele, ninguém nem denuncia, porque não tem mesmo como provar. Ele se fez presidente do Brasil. Rasgaram já a Constituição, fizeram tudo que tem direito. Nós somos semi-analfabetos. Mas nós aprendemos. Na minha época, tinha moral e cívica nas escolas. E nós aprendíamos que qualquer um que não respeitasse a Constituição do país era considerado perigoso, bandido, traidor da mais alta periculosidade. E hoje nós temos visto que os guardiões rasgaram a Constituição porque o presidente é honesto. Em João 14,6 e João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em Romanos 6,14 diz: porquanto o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não adianta mostrar coisas que não são verdadeiras para condenar o presidente. Vamos trabalhar para que o progresso chegue ao nosso país. Nós temos tudo para ser a maior potência do mundo. Só não temos políticos honestos. Isso aí não tem, não. São muito poucos, e os que têm não têm voz. Em Romanos 6, 22, ainda diz: mas agora, libertado do pecado, feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Ainda em Romanos 6, 23, ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus. E é isso que o presidente abraçou. Ele quer ter a vida eterna. Ele quer a salvação em Cristo Jesus. Porque na sua mente está única e exclusivamente, não é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. A palavra conhecer, usada por Jesus em João 8:32, vem da palavra ginosco, que significa perceber, entender, reconhecer, obter conhecimento, vir a conhecer. É o conhecimento da verdade, que começa com a percepção e progride a plena consecução, atos de ações. É a verdade que começa como uma experiência pessoal. Esse conceito de conhecer radicalmente a verdade é diferente do caminho de um conjunto de fatos. Não é um mero conhecimento intelectual, é relacional com a verdade revelada em Jesus Cristo, que nos liberta. Ainda hoje pode libertar você. Em João 5:39 ele diz: examinais as Escrituras, porque julgais que nelas a vida eterna, tem a vida eterna. São elas mesmas que testificam de Jesus Cristo. E sem conhecê-la, nós não sabemos a verdade. Nós não conheceremos jamais quem é esta verdade que liberta. Ainda em 2 Timóteo 2,15, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E ele está manejando corretamente de verdade. Não há corrupção, não há ladruagem, não rouba e não deixa ninguém roubar. E os que estão acostumados a estarem roubando, saqueando os cofres públicos, estão se sentindo mal. Em 2 Timóteo 2,15 ainda diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse é o Deus que ele está seguindo. Tudo nele só vê verdade. Procuram por todos os meios transformar, modificar.
querendo jogar o povo contra o homem honesto e direito. Todos os ministérios davam prejuízo. A Caixa Econômica, o Banco do Brasil, tudo dava prejuízo. Hoje em dia todos estão superávit, todos estão dando lucro. A Petrobras, gente, a Petrobras quase era totalmente destruída. Era cara com dinheiro nas cuecas, nas calças, nos bolos, nos apartamentos. Será que nós somos cegos ou bestas ou idiotas? Nós somos sim analfabetos, porque o ensino público, quem aprendeu nas escolas públicas como eu, é sim analfabeto. A não ser aqueles que tiveram oportunidade de estudar mais, mas aqueles que tiveram que trabalhar para se manter, não tiveram essa oportunidade. É preciso entender, compreender o mistério da política. Eles encobrem tudo, aqueles que são beneficiados. Encobrem tudo. Tem gente que mata e morre por Lula. Por quê? Porque existia gente que recebia dinheiro sem fazer nada, só para torcer pelo partido. Em 2 Timóteo 2, 1-4 diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia. Confia a outros homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensine os outros. Ensina a nós do homem através de Cristo Jesus. Ele está provando que é convertido. Tem um vocabulário popular, muitas das vezes inconveniente, fala o que não deve, quando não deve falar. Mas é honesto, é sincero. O que acusam ele de não ter comprado as vacinas é porque queriam vender mais caro e não estava sendo aprovada ainda pelo órgão competente do nosso país, que é a Anvisa. Deus não nos rege a mente sem nosso consentimento. Mas se desejamos conhecer e fazer a sua vontade, pertencem-nos a promessa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E isso aconteceu com Bolsonaro. Ele tinha todas as possibilidades de ser o que os outros são. Mas ele é diferente. Ele é tão diferente que está sendo notado e incomodado por muitos. Ainda em João 8:43 diz: porque não entendeis a minha linguagem, porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pais o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade em Satanás, ninguém está com ele. Quando ele prefere mentiras, fala do que ele é próprio. É mentiroso por natureza, e aqueles que o seguem também saem na base da mentira. E é isso que nós vemos e ouvimos. Em João 9:39 diz: e disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que vejam, fiquem cegos. Ainda no 40 ele diz: aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Perguntaram para Jesus, e disse-lhe Jesus: se fosses cegos, não terias pecado. Mas agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Somos pecadores, mas podemos ser regenerados. Podemos ser ladrões, mas podemos nos converter e deixarmos de roubar. Pode ser tudo o que quiser, tudo que o mundo oferece. Mas tudo nós poderemos nos corrigir e sermos transformados. Não estou revoltado, que eu estou entristecido com o nosso Brasil. Me desculpe mais uma vez a falta de modéstia. Estive em vários países comunistas e vi atrocidades. Vi como eram os pobres. Enquanto que os outros iam passear para conhecer os pontos turísticos, eu ia para os bairros para ver a pobreza, ver a fome e a miséria e ver se tinham riquezas mesmo. E não tinham, era pobreza, era fome. Tinha povo totalmente desprotegido, como se não fossem seres humanos.
E Jesus te diz hoje, nesta noite, nesta hora, nesta manhã, nesta tarde, neste dia, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá, e achará comida, alimento, pastagem, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus quer te salvar, mas nós pedimos que a partir de hoje, todos os irmãos, todos os cristãos que ouvirem essa mensagem, orem 10 minutos na parte da manhã, 10 minutos na parte da tarde, daqui até o dia 7 de setembro, pedindo a Deus que envie os seus anjos e o Espírito Santo para que não haja conflito, para que não haja atrito, para que haja paz, para que tudo seja resolvido para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós, cristãos, não agredimos, não reagimos. A nossa arma maior é a oração. E é isso, meus irmãos, que nós temos que fazer, orar, para que a vitória seja total. Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E nós estamos passando por este momento. E pedimos a Deus que faça com que todas as mentes que ouvirem as mensagens de Deus conheçam a verdade. E a verdade certamente os libertará. Que Deus nos abençoe e nos guarde, se faça presente em nossas vidas, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal. Esteja todos os anjos e o Espírito Santo de Deus com o povo de Deus, orando até o dia 7 de setembro, para que tudo seja a vitória de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus continue nos abençoando abundantemente para a honra e glória do seu nome. Que os santos digam amém.